Olá, seja muito bem-vindo ao eTrust Talks, o podcast em que conversamos com empresas que estão transformando sua gestão de identidades com segurança e inovação, obtendo resultados reais. No episódio de hoje, nós vamos mergulhar no setor de saúde, um ambiente onde dados sensíveis, decisões críticas e vidas humanas convivem com a tecnologia diariamente. Um ambiente onde se protegem vidas e dados. E para essa conversa, recebemos hoje Leandro Ribeiro, gerente de segurança da informação do Hospital Sírio-Libanês. Leandro tem vivenciado de perto os desafios e inovações na proteção de dados e gestão de identidades no ambiente hospitalar. Leandro, seja bem-vindo ao eTrust Talks. Muito obrigado, prazer imenso estar aqui com vocês. Legal. Leandro, o Hospital Sírio-Libanês é uma instituição que dispensa apresentações, né? Acho que todo brasileiro conhece. Mas fala um pouco mais sobre essa instituição tão admirada, nos dá alguns números para a gente entender melhor como a segurança da informação e, em específico, a gestão de identidades tem essa importância dentro dessa organização. Bacana. Sírio-Libanês é uma instituição centenária, fundada por uma mulher, em 1920-21, né? É interessante, né? Porque naquela época, em 1920, 1921, era difícil, né, ter todo esse contato feminino à frente de grandes movimentos, né? E é um orgulho enorme ver a história do Sírio-Libanês se tornando aí uma grande referência no setor da saúde, né? Quando se fala em tratamentos essenciais do cuidado, tratamento de câncer, entre outras patologias, o Sírio é referência hoje no Brasil e na América Latina, com certeza, né? Hoje nós temos mais de 20 mil colaboradores entre PJs, né, prestadores de serviço e CLTs, então uma instituição bem robusta aí para fazer a gestão de identidades, né? É verdade, e num setor, como a gente comentou, em que o acesso aos dados é crítico, né? E antes da gente entrar no nosso tema, né, de gestão de identidades, vamos falar aqui também como a inteligência artificial também impacta essa área. Nos conta um pouco da tua trajetória, né? A gente tem muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui que um dia querem chegar onde o Leandro chegou, né, numa posição tão importante. Conta um pouco dessa trajetória e deixa aqui para os nossos ouvintes algumas dicas, né, de como é que eles podem encurtar algum caminho para chegar onde você já chegou. Bacana. Eu comecei a trabalhar com tecnologia, tinha 16 anos, né? Acho que era a febre do computador, Windows 3.11, né? Denunciando a idade aqui, e era fundamental ali naquele momento fazer essa transformação, né? Em mexer com tecnologia era algo chamava muito a minha atenção. Depois disso, comecei a trabalhar numa eletrônica e aí fiquei de olho ali em tudo que tinha de tecnologia mesmo. A agenda ali era uma transformação no sentido de colocar o estoque, ao invés de ter a boa e velha prancheta, ter um sistema para operacionalizar o estoque. E aí, então, eu acabei me interessando cada vez mais por computadores e por redes de computadores, né? Legal. Porque a gente já tinha mais equipamentos se conectando ali. Depois disso, fui trabalhar como professor, dei aula de Windows, Word, Excel, né, lá atrás. Olha, que legal. Faz bastante tempo, dei aula em Santana de Parnaíba para algumas escolas da rede municipal. E depois disso, comecei a trabalhar no setor da saúde. Fui trabalhar na Amil Assistência Médica como helpdesk. Você começou cedo, então, Comecei no setor cedo. de saúde. São 20 anos no setor da saúde, né? É muito tempo. Comecei a trabalhar como helpdesk, de helpdesk fui para infraestrutura e dentro da Amil, quando começou todo aquele processo de ataques, né? O Conficker, né? Acho que o ano era 2009, mais ou menos, ou 2008 ali. Eu comecei a me aproximar cada vez mais da cibersegurança, né? A segurança da informação, acho que ela sempre teve ali, foi um pouco mascarada, digamos assim, né? Porque você trabalha com gestão de acesso, é cibersegurança. Você trabalha com prevenção, né, de antivírus, firewall, proxy, já era cibersegurança, mas todos eram classificados como profissionais de infraestrutura. E aí eu fui estudando
cibersegurança, estudando, não saí da infraestrutura, permaneci ali por um bom tempo, porque a gente tem aquele receio, né, de sair do conhecido para o desconhecido, mas em 2013 a Mil Assistência Médica ela foi vendida para a United Health Group, e a United já vinha com a cultura de cibersegurança. Então foi quando eu realmente embarquei e me dediquei à cibersegurança, foi em 2013, estudando, até que em 2018 saí da Mil Assistência Médica, já líder ali da cibersegurança na Mil, saí, fui para Boa Vista Serviços, um birô de crédito, depois fiquei apenas um ano na Boa Vista, fui para Kimberly-Clark, onde tive o papel de BISO, Business Information Security Officer, para a América Latina, cuidava de 14 países ali, e durante a pandemia recebi o convite para ir trabalhar no Hospital Sírio-Libanês, e aí voltou todo aquele amor pelo setor da saúde, e eu acabei retornando, né, para o setor, e estou há 4 anos lá. Que legal. E como é que você avalia, também deixando aqui dicas para os nossos ouvintes, como é que você avalia todo esse grande conhecimento que você tinha de infraestrutura, né? Como isso colabora para um profissional da segurança da informação? Bacana. Eu acho que é fundamental, né? Quando nós olhamos um timeline de um ataque, ou quando você pensa em estruturar um projeto de gestão de identidades ou implantação de alguma ferramenta de segurança, conhecer infraestrutura é fundamental, porque você conhece o como, o que e por quê, né? Então ele acaba seguindo ali toda uma janela. Então, por exemplo, quando eu fui fazer meu primeiro projeto de gestão de identidade, na Mil, inclusive, eu já conhecia muito o Active Directory. Então, como profissional ali de gestão de Windows Server, de Active Directory, ficou mais fácil de começar a trabalhar um caminho, né? Como é que funcionavam as conexões, como é que funcionam os grupos de acesso, os grupos de segurança, né? Permissionamentos, etc. Então, acho que conhecer infraestrutura ali, a raiz, te acaba alavancando em alguns processos, né? Você está me falando aqui, eu fico pensando, é mais ou menos como o piloto de Fórmula 1 que entende também da engenharia do motor, né? Exato. Rubinho Barrichello fazia o tuning nos carros, né? É verdade. Ajuda bastante, né? E agora já passando então para o nosso tema principal, né? O que é que levou a instituição na qual você trabalha a buscar uma solução estruturada de gestão de identidades? Quais foram os principais motivadores, né, que você identificou e que você viu? Preciso colocar uma solução de gestão de identidade para atingir determinados objetivos. Boa. Quando eu comecei no Sírio, o primeiro ponto que eu questionei foi: nós temos uma matriz de gestão de risco, né, para entender por onde eu deveria começar e por quais questões eu deveria priorizar. Acabei me deparando que não existia algo tão claro e bem definido para que a gente priorizasse ali o que seriam os riscos principais. Olhando do ponto de vista do NIST, né, gestão de identidade, a identidade é um dos primeiros pilares ali quando a gente fala de identificar, né? E então nós falamos, precisamos tomar conta disso, né? A minha sorte dentro do projeto foi que eu entrei em fevereiro de 2021, em abril recebi um relatório de auditoria, uma auditoria financeira que tinha ocorrido, trazendo alguns pontos, né, de não conformidade em cima de gestão de acesso. Muito interessante. Então isso facilitou muito como defender o projeto. E aí acho que fica uma frase, né, para todo mundo que está nos ouvindo, que a auditoria não é algo negativo, pelo contrário, a auditoria é muito positivo. Se você consegue utilizar esse cenário em prol de melhorar a eficiência na cibersegurança, é fantástico. Então a gente acabou se apoiando com o resultado da auditoria para elevar a maturidade nas questões de gestão de identidade. Então todos os itens que tinham lá, falta de inventário, de usuários com poderes administrativos,
Se eu tiver uma ferramenta de gestão de identidade, eu consigo trazer isso para você de forma automática. Revisão de acesso, né? Quando é que foi feita a última revisão de acesso? Não tenho uma ferramenta, não tenho um inventário, preciso fazer tudo manualmente. Se eu tenho uma ferramenta, eu consigo trazer isso de forma rápida, exportar de forma rápida, e eu consigo demonstrar para a auditoria que realmente está sendo feito. Então a gente acabou se apoiando em todos os itens da auditoria para poder trazer a importância do projeto, né? Perfeito. E eu penso como você, né, Leandro? A auditoria, ela ajuda o bom gestor, né? O bom gestor utiliza a auditoria para entender quais são as melhorias e, como você falou, subir o nível de maturidade dos processos, né? E na tua resposta também eu chamo a atenção, né, da importância de sistematizar, de ter um sistema que apoie, né? Porque se nós estamos falando de 10, 20 pessoas, dá para fazer aquela revisão à mão, no papel, na planilha do Excel, né? Agora, com milhares de identidades, a gente realmente precisa ter um sistema que apoie uma instituição, né, como o Hospital Sírio-Libanês. Exato. E em termos de riscos, né, você mencionou a questão de montar essa matriz de riscos, né, dentro do processo. Quais eram os principais riscos que você vislumbrava, né, ou até ineficiências operacionais, que também o IAM ajuda, né, com a automação de muitas tarefas? Mas quais eram os principais riscos e ineficiências operacionais que você identificava e que o IAM poderia ajudar? Acho que o primeiro ponto, né, é olhar usuários administrativos. Nós sabemos que todos os ataques cibernéticos, eles acabam vindo através do comprometimento de uma credencial. Então, será que todos os objetos que eu tenho no meu Active Directory, eles realmente possuem colaboradores, eles ainda são funcionários da instituição, ou são prestadores de serviço que utilizam o acesso uma a cada 6 meses, ou até mais, né? Às vezes o cara da manutenção aparece 2, 3 vezes no ano, né, para fazer o acesso. São essas credenciais que nós precisamos proteger, né? O atacante, ele está de olho na credencial fraca. Se eu não tenho um inventário, se eu não sei quem ele é, se eu não sei quais são as permissões que ele possui, a minha proteção fica ineficaz, né? E fazer isso manualmente, ainda mais num ambiente complexo, é humanamente impossível. Você vai levar 2 meses ou 3 com uma pessoa dedicada. E tem que torcer para ele estar fazendo em alta performance, né? E não surgir outros problemas no meio do caminho que ele precise tocar. Então, esse é um ponto fundamental. Você precisa de algo para trazer uma automação para você, né? Para trazer velocidade em ações que você precisa tomar. O hacker, ele é muito mais rápido do que a nossa operação. Ele deve ter no mínimo lá 20, 30 pessoas para operacionalizar um ataque. Enquanto muitas empresas têm 2 pessoas para fazer a gestão de vários usuários, né? Então, acho que esse era o primeiro ponto, né? Então, eu preciso fazer a gestão das identidades para ter certeza que o João é o João, né? E que o João não é a Mariazinha. E num ambiente complexo, nós temos as questões de prevenção a fraudes também, né? Sim. Então, a gente tem um cenário muito importante dentro do setor da saúde, que poucas pessoas comentam, mas são as fraudes que acabam ocorrendo do medicamento do alto custo, as fraudes do golpe do exame, tem também as fraudes funerárias, né? Então, como é que o criminoso ele está sabendo que um determinado paciente precisa de um medicamento de alto custo, né? Será que as pessoas que estão acessando aquela informação são as pessoas realmente autorizadas a terem aquela informação? Então, quando a gente trabalha na gestão de identidade, a gente consegue ter essas informações mais apuradas, né? Então, quantos usuários realmente deveriam acessar aquela informação, né? Que tipo de acesso ele tem, é privilegiado ou não, né? Para a gente poder, querendo ou não, ter uma visibilidade. Acho que a palavra maior é visibilidade. Isso traz visibilidade para tentar diminuir a quantidade de riscos que você tem, seja fraudes
ou até mesmo um ataque cibernético, né? Você comentou um ponto que eu acho que é muito interessante a gente reforçar, que é o acesso à informação, né? A gente sabe que nessa área de fraudes e ataques cibernéticos existe uma fase que é a fase da descoberta, né? Que o criminoso está buscando informações. E esse ponto que você trouxe aqui, né? Limitando quem tem acesso à informação somente ao que precisa, já é uma forma de diminuir a superfície de ataque desses criminosos. Exato. É extremamente importante ficar de olho nisso, né? E falando na visibilidade, que foi o termo que você mencionou no final, como é que você antevia e como é que foi a experiência também? Porque quem está nos acompanhando talvez não saiba, né? Mas num ambiente onde a gente não tem um sistema de IAM e eu quiser saber quem são os usuários do sistema A, eu tenho que tirar uma listagem do sistema A, do sistema B eu tenho que tirar outra listagem e assim por diante, né? Quando eu tenho uma visão centralizada, como você falou aqui, dessa visibilidade, como é que era o que você esperava em relação à visibilidade que você teria dos acessos dentro da organização e como foi essa experiência depois, quando você obteve essa visibilidade, e até saber se você já chegou na visibilidade que você queria ou ainda tem algo a conquistar. Bacana. Eu acho que o ponto principal, e muitos líderes de TI falam, é automação. Né? Por que eu vou ficar colocar uma pessoa para fazer execução de relatórios exatamente como você trouxe, né? Entra no sistema A, entra no sistema B, sendo que eu posso entrar num portal, selecionar e automaticamente receber essa informação de forma instantânea, né? Então, eu acho que esse é o caminho, né? Tem coisas que a agilidade, ela mostra a importância para te trazer a velocidade, né? E aí, voltando ali para a pergunta, será que o João precisa ter acesso ao sistema de finanças e remitir um relatório, né? Será que o João precisa ter acesso aos dados de um paciente notório, né? Então, era essa informação que nós gostaríamos de ver de forma rápida, né? Será que o João tem todos os acessos que realmente ele precisa? Né? Então, por exemplo, um enfermeiro, João enfermeiro, por que ele está com acesso à folha de pagamento? Exato. Ele trabalhou lá como no estagiário, passado, né? A primeira entrada dele, a primeira porta de entrada dele foi estagiário no RH, e aí não removeram o acesso dele, ele se encantou pela enfermagem, se formou e hoje é enfermeiro no hospital. Então, percebe, às vezes, né, as coisas elas vão acontecendo, e é natural. É muito comum, né? E elas vão acontecendo, e não foi feita uma gestão em cima disso, né? Então, acontece, às vezes, falar no João de novo, né? O João era desenvolvedor, se encantou por cibersegurança, foi para cibersegurança, continua com acesso ao banco de dados, será que ele precisa? Exato. Né? Então, essa visibilidade que a ferramenta traz, você começa e consegue tomar decisões rápidas. Né? E aí a gente começa a falar do privilégio mínimo, né? Exato. A gente começa a falar do privilégio mínimo, o colaborador tem exatamente aquilo que ele precisa e não nada a mais, né? E o exemplo também que você trouxe, né, ele ilustra o ciclo de vida, né, que as pessoas têm dentro da organização, né? Esse ciclo de vida dos acessos, ele pode ser muito rico, como o exemplo do João que você citou aqui, né? Ele está há anos na organização, entrou como estagiário, acabou como enfermeiro, e isso pode acontecer em diversos setores, né? Exato. E se a gente não está olhando e não tem essa visibilidade, acaba propiciando, né, uma superfície de ataque maior, né? E quando você percebeu, Leandro, assim, dentro do setor da saúde, né, que tem algumas especificidades, né, com relação à proteção dos dados, tem especificidade com relação ao tempo também que as coisas têm que acontecer, né? Existe em outros setores isso também, mas no setor da saúde está lidando com vidas humanas, né? E quando você percebeu que o IAM era mais do que um tema de TI e que ele era algo que precisava ser pensado de uma forma estratégica dentro do negócio? Bacana. Eu acho que quando nós olhamos para as questões de negócio, né, é importante frisar que durante uma auditoria financeira ou durante um processo de contratação do RH, é muito natural
ter a necessidade de trazer agilidade, né? Então, falando do RH aqui, o colaborador acabou de ser contratado, começou a trabalhar, não tem acesso nenhum ao sistema, né? E já começa a trazer uma impressão ruim sobre a empresa. Poxa, eu comecei e não tenho acesso. Então, veja o IDM como uma funcionalidade para o negócio atendendo o RH, né? Então, no momento que foi feita a admissão, né, o colaborador entrou com os dados no sistema, num SAP da vida, a informação entrou, já foi para o IDM já fez o provisionamento do acesso, ele chega para trabalhar na segunda-feira, ele já está com todos os acessos dele. É outro acolhimento, né? Fazendo gestão em cibersegurança, promovendo a tecnologia para que não tenha necessidade de gerar um novo ticket para a liberação dos acessos, dando agilidade para o RH e promovendo ali, querendo ou não, um acesso mais rápido, uma experiência melhor para o novo colaborador da empresa, né? Então, é possível fazer isso com um portal de gestão de identidades. Veja que a gente está falando de experiência do usuário. Exato. Né? A gente está falando de experiência do usuário. E um ganho de produtividade para a organização também, né? Porque a pessoa já chega com os acessos necessários para executar o trabalho, né? Com a mão na massa, né? E falando do financeiro, né? Que eu citei logo no começo também. Por exemplo, acabou de chegar um auditor, preciso fazer a liberação do acesso dele. Já tenho lá provisionado. Né? Eu não preciso ficar pensando, olha, o que esse auditor ele precisa de acesso? Que pergunta para outro colaborador para trazer a informação, quanto tempo leva para o auditor começar a trabalhar ali, né? Pode ser que ele perca 4 horas ou até mais até se identificar. Se você já tem isso mapeado num sistema de gestão de identidade, você coloca lá fulano, auditoria, e já está com o usuário provisionado, automaticamente já começa a trabalhar, não tem perda nenhuma, né? Eficiência operacional, de novo, né? E a experiência do usuário, né? Então, acho que esses são pontos importantes de agilidade no dia a dia, né? E quero comentar em cima disso, né? Porque a gente tem bastante tempo de estrada em segurança de informação. Vivemos muitas situações, e quem está nos acompanhando aqui provavelmente viveu essas situações também, em que o aumento da segurança traz algum entrave para o processo, traz algum atraso, né? Fala-se muito que a segurança engessa. E aqui a gente tem exemplo que você trouxe, né? Que a segurança melhora a experiência do usuário interno, né? Do funcionário da empresa. Então, eu acho que nós, como profissionais de segurança, devemos muito buscar essas oportunidades, né? Em que o aumento da segurança, ao mesmo tempo, pode trazer uma experiência melhor. Você sabe que, pegando o gancho do que você está falando, eu lembro que na minha entrevista para a entrada no Sírio-Libanês, eu comentei com as 2 pessoas que estavam me entrevistando, falei para eles assim, olha só, eu sou um profissional de tecnologia antes mesmo de ser um profissional de cibersegurança. Então, se você está pensando em contratar um profissional de cibersegurança que fala não, esse não sou eu. Eu sou profissional de tecnologia que conheço de cibersegurança e vou utilizar desse meio para prover uma melhor experiência para a instituição, né? Então, é possível você juntar, né? O projeto de gestão de identidade não precisa ser só de cibersegurança, ele pode ser de RH, auditoria, controles internos e cibersegurança, né? Então, a gente pode juntar o útil ao agradável, né? Verdade. E olha que dica legal, então, para você que está seguindo na carreira de segurança, né? O Leandro está trazendo aqui, é um modelo mental, né? Você é um profissional de tecnologia, você vai viabilizar a tecnologia dentro da organização com segurança e não apenas dizer não, né? É isso. Que legal. E passando agora para um outro tema, Leandro, falar da digitalização de serviços, da experiência do teu cliente final também, né? Que envolve a gestão de acessos e identidades. O setor de saúde, assim como outros setores, passou muito por digitalização, né? Esse mundo pós-pandemia, trabalho remoto, né? Como é que os portais de pacientes e apps de saúde, que se tornaram canais bastante críticos de atendimento hoje, né? Eu imagino que marcação de exames, agendamentos, né? Muita coisa sendo feita por esses portais e por esses aplicativos. Que vulnerabilidades vocês enxergaram, que vulnerabilidades preocupam ainda vocês na utilização desses aplicativos e portais de saúde?
Bacana, e acho que é uma pergunta excelente para a gente desafiar, né? Eu acho que, principalmente para o setor da saúde, nós temos um dos pontos mais importantes. Geralmente, as pessoas que procuram o serviço de saúde ou ela já possui uma patologia e precisa ser tratado, ou já está de idade avançada e ela precisa com mais frequência frequentar uma instituição de saúde, né? Então, eu diria que boa parte dos hospitais, eles possuem talvez 50% do público voltados para 50 a mais, né? Certo. Hoje, 50, 60 já está bem adepto à tecnologia, mas pessoas com 70, 80 anos já querem distância da tecnologia, né? E muitas vezes o portal do paciente, ele precisa ter uma interface de fácil acesso, né? E que ele consiga manipular, por mais que tenha um duplo fator de autenticação, né? Ele consiga manipular de forma rápida, né? Imagina um idoso de 80 anos tentando pegar o resultado do exame médico dele e ele ter que abrir um token e ele ter que, né? Então tem que ter ali um método de ter o acesso mais rápido. E ao mesmo tempo nós precisamos educar essas pessoas da importância da cibersegurança ali, né? Então se eu não coloco um duplo fator de autenticação, será que ele está seguro? Exato. Né? E a gente começa a questionar algumas coisas. Então, eu acho que nós temos aqui que pensar sempre no público, né? Quem é que vai acessar? Né? Fazer um inventário ali realmente, qual que é o público-alvo do acesso ao meu aplicativo, para que a gente faça esse tratamento, né? Esse ajuste, né? Então, de repente, o duplo fator de autenticação pode ser um SMS. Poxa, Leandro, mas vai ficar caro, né? Então será que a gente vai mandar um e-mail? Ou será que nós vamos realmente colocar um CAPT? Então é importante ter essa discussão, né? Claro. E testar com as pessoas. Mas note que isso, ele precisa ser um diferencial competitivo, porque muitas vezes quem oferecer uma facilidade maior, o paciente ele vai correr para quem dá essa facilidade. Então, isso precisa ser muito discutido ali, mas é essencial para fazer a gestão de identidade do paciente, né? A gente precisa saber que hora que ele logou, né? Da onde ele logou, ou será que tem ali, está acontecendo alguma fraude, né? Será que alguém roubou a informação de login dele e acessou o sistema? E é importante a gente até colocar na mesa, né? O Brasil é o segundo país com maior número de dispositivos infectados por malware stealer, né? Que é aquele malware que vai instalado no dispositivo e fica capturando tudo que a pessoa digita, né? Então, foi digitar a senha, o malware capturou, mandou isso para um local, o criminoso utiliza aquilo para... Sim, e se esse for o único fator de autenticação, o dado já está comprometido, né? Então, tudo isso é importante, né? Então, ter a informação, que hora que o paciente logou, da onde ele logou, qual que é o comportamento que ele está tendo ali, né? Ele logou da Rússia, mas ele mora no Brasil e nunca logou na Rússia, será que está de férias? Começa a não fazer sentido, né? Ou ele acabou de logar para trazer, para baixar o resultado de exame dele do Brasil, e 5 minutos depois ele logou na Rússia, ou 10 minutos depois, não está batendo, né? Então, a gente consegue fazer a proteção da identidade do paciente com esse tipo de informação, né? E torna-se um diferencial competitivo, porque você acaba auxiliando a proteção dos dados do paciente, né? Exato. E esse balanço que você falou, né, entre segurança e usabilidade, imagino então que é muito importante, né, para o público da instituição, né? Sim, sim, com certeza. E também é necessário pensar nos 40 menos ali, né, dos 18 até os 40 anos, claro, que são adeptos à tecnologia e querem informação muito rápida, né? Será que a gente tem que pensar num app para uma geração e um app para outra geração? Já pensou? Pois é. E esse é um tema fascinante, né, de como é que a gente garante a segurança, né, sem comprometer a experiência, né?
E como é que você vê, assim, nesse trabalho de garantir a segurança dos dados, né, do paciente? Você recomenda, assim, algum controle, alguma tecnologia específica para proteção nesse contexto que a gente está falando aqui, do portal, do aplicativo? Eu acho que nós precisamos utilizar todos os controles que são previstos por lei, pensando em Lei Geral de Proteção de Dados, então gestão de cookie, avisar ele o que está, pegar o consentimento dele para a utilização de algumas coisas, fazer toda a proteção da identidade dele, não tem como fugir disso, eu preciso entender o comportamento do colaborador, do paciente ali, e precisa ter todo o ciclo de vida de gestão de incidentes ali, de possíveis incidentes, né, de detecção de anomalias ali. A gente até comentei rapidinho, né, poxa, logo do Brasil, 10 minutos depois, 1 hora depois, logo da Rússia. Não faz sentido nenhum. Então, primeiro ponto, gestão de identidade. Segundo ponto, visibilidade, né, de comportamento do usuário para identificar se tem ali, está ocorrendo um incidente ou não. Perfeito. E passando também para um novo tema agora, vamos conversar sobre... Você mencionou aqui a preocupação com as credenciais de administradores, né? E também está muito agora, um tema que está muito sendo falado é a gestão de fornecedores, a gestão de terceiros, né? E esse é, com certeza, na segurança da informação e na gestão de identidades, um ponto crítico, né? Cada setor tem suas especificidades. E como é que você, dentro das especificidades do setor hospitalar, como é que você faz e recomenda que seja feita a gestão de identidades e acessos de terceiros? Você poderia talvez nos dar uma visão, para quem está nos ouvindo, uma visão de quais são esses fornecedores que fazem parte dessa cadeia, né? E de como você entende que a gestão de identidade deve ser feita e como você faz. Legal. Eu acho que o setor da saúde pode ser até o mais complexo nesse sentido, né? Acredito mesmo. Nós temos médicos acessando o sistema, que eles podem ser CLTs ou prestadores de serviço. Nós temos engenheiros clínicos, né, acessando. Nós temos profissionais de tecnologias, de equipamentos médicos que vão dar manutenção. Tem nutricionistas, camareiras, enfermeiros, etc. Então, é um público muito distinto, né, que possui acesso dentro do ambiente. Então, acho que o ponto 1, treinamento e conscientização, do ponto de vista quais são os riscos e quais são as possíveis consequências em quebra de uma não conformidade. E a não conformidade é acessar o prontuário do amiguinho por mera curiosidade. Lembrando que existem as questões de ética médica e as éticas também da enfermagem, né? Tem 2 pontos ali que são super importantes. Então, eu não posso, por exemplo, acessar o prontuário do João para saber como é que ele tá, porque eu sou amigo da esposa dele. Né? Que tem uma ética toda aí por trás. Então, esse é um ponto... Conscientização, você entende que é o primeiro ponto. É o primeiro ponto. Tem que conscientizar. Tem que falar da gestão de consequência. O que vai acontecer caso alguém acesse o prontuário de forma indevida. Número 2, inventário, né? Não tem como. Eu preciso saber por que o João tem acesso àquela informação. E pensando em hospitais, é muito complexo. Eu posso ter um médico que ele é CLT, durante o dia trabalhando, por exemplo, no pronto-socorro, e na folga dele, ele pode ser um médico PJ, claro, né? Ou fora do horário ele pode ser um médico PJ que faz cirurgias. Ou aos finais de semana. 2 tipos de acesso completamente diferentes, né? 2 tipos de acesso completamente diferentes. Agora, olha só, vamos trazer mais complexibilidade, né? Ele é um médico intensivista ali de um pronto-socorro, né? Trabalha no pronto-socorro, 12/36, e também um médico cirurgião de uma determinada, de um determinado tipo de trauma. Imagine que um paciente dele sabe que aquele dia ele está de plantão no hospital e ele precisa ser operado por ele,
né, por esse médico. Sim. Olha a complexibilidade, né? Será que ele chegando, ele automaticamente já vai ter o acesso lá no centro cirúrgico para ter a informação? Então a gente começa a trazer complexibilidade no dia a dia para o melhor atendimento para o paciente. Claro. E depois que o paciente, olha que interessante, eu vou colocar mais um ponto agora, né? O paciente entrou pelo pronto-socorro, foi para o centro cirúrgico, depois foi, né, para a área clínica para se recuperar. Esse médico precisa passar, né, no quarto dele Claro. para entender se a cirurgia correu bem, para entender se ele está se sentindo bem. Então, olha a complexibilidade que acaba sendo, né, dentro do setor da saúde, falando de hospitais, né? Claro, e você sabe que se não tiver o acesso correto, pode impedir um procedimento, por exemplo. Procedimento. Né? Exato, né? Tem o case de sucesso do pendrive, né? Setor da saúde tem, com certeza, muitas máquinas com pendrive liberado. Que é uma heresia, por exemplo, no setor financeiro. Você não pode liberar pendrive. Mas você imagina assim, um paciente veio de Recife, ser atendido aqui em São Paulo por um hospital referência. Chega com o exame dele num pendrive. Você não vai abrir o resultado do exame dele? Exato. E normalmente hoje em dia, exames de imagem ocupam um espaço enorme, nível de detalhamento, né? Então, veja que tem um nível muito grande, né? Então, treinamento e conscientização, inventário e identificação de quais acessos ele possui, gestão, ele é ele mesmo, né? Será que esse médico é ele mesmo? E tem todo o suporte que a gente precisa prestar para ele, reset de senha, desbloqueio, claro. E assim vai. Tradicional aí, o né? tradicional. Então, veja, não ter um sistema de gestão de identidade para trazer boa parte do ciclo de vida de manutenção do usuário é complexo demais, né? A gente depende da ferramenta para trazer vários pontos, né? Perfeito. A ausência de um sistema de gestão de identidades, eu imagino que num cenário complexo como esse que você descreveu, ela acaba, de certa forma, aumentando o risco, né? E no ambiente hospitalar, falando aqui genericamente, né, do setor, o que você entende, assim, de riscos de acesso a esses ambientes, a esses dados críticos, né? Você mencionou a LGPD, né, que é uma necessidade da proteção dos dados, porque os dados de saúde são considerados dados sensíveis, né, de acordo com a LGPD. E o que você vê nesses riscos? E podia comentar aqui para os nossos ouvintes alguns processos que você recomenda, por exemplo, sei lá, vou citar aqui alguns apenas como exemplo: auditoria de acessos, a validação, verificação, revisão de acessos, né? Ou algum outro tipo de processo que você recomenda utilizar para a gestão desses terceiros? Sim, eu acho que conformidade, olhando para a Lei Geral de Proteção de Dados, auditorias internas é o número 1, né? Além de realmente conhecer, né, ali todas as pessoas que precisam ter os acessos realmente aos sistemas, né? Mas eu vou voltar um pouquinho, porque tem um ponto importante que eu acho que provavelmente alguns profissionais do setor da saúde acabam esquecendo, que é a prevenção a fraudes. Sim. Né? Então, e aí a gente volta de novo ao nível de privilégio de acessos, né? Então, está acontecendo uma possível fraude da venda do exame médico ou de um medicamento de alto custo, né? Como é que a pessoa soube dessa informação, né? Será que era alguém que tinha acesso ao prontuário e pegou as informações e entrou em contato com o paciente para fazer um golpe? Será que ela sofreu uma engenharia social? Que engenharia social é uma das coisas mais fáceis, né, digamos assim, de enganar as pessoas, né? Pensa o seguinte. É verdade. Meia-noite, alguém liga para o posto de enfermagem, falando ríspido, bravo, falando: eu sou o médico de fulano de tal, eu preciso da informação agora.
qual que é a probabilidade dessa pessoa, meia-noite, ela cair num golpe, né? Então, acho que... Tratando de situações de suposto risco de vida, né? Então, perceba que, né? Então, por exemplo, como é que eu faço a gestão das identidades que podem acessar determinados prontuários, né? Quem acessou a informação? Quem acessou realmente podia acessar, né, aquele prontuário? Então a gente começa a entrar no dia a dia da cibersegurança, que vai trazer uma jornada muito grande ali de quem acessa. E quando... E aí a gente vai misturar agora riscos com terceiros, né? Quando a gente fala do ciclo de vida da informação do paciente, ele é muito grande. Pensa o seguinte, quando um paciente começa um atendimento, geralmente ele começa numa clínica médica, num consultório médico. Depois da primeira consulta, ele vai até um centro de diagnóstico, um laboratório fazer um exame. Então, perceba, já tem 2 empresas com acesso à sua informação. Sim. E não só isso, para que a sua consulta seja autorizada e para que o seu exame seja autorizado, ele passa pela operadora de saúde do teu plano, que vai aprovar. Então, o ciclo de vida ele é muito maior do que a gente imagina. Provavelmente, o paciente ele só vai parar no hospital quando o médico ver o resultado do exame e identificar que ele realmente precisa fazer uma cirurgia e o convênio médico autorizou. Só que para o convênio médico autorizar, ainda tem uma outra pessoa aqui, que é o auditor de contas médicas, que muitas vezes é terceirizado. E ele precisa de acesso às informações. Então, aqui a gente está falando de um ciclo de vida de no mínimo 5 empresas. É um ecossistema bem complexo, né? Com o dado do paciente. Então, fazer a gestão de fornecedores também implica, em algum momento, a cibersegurança da instituição questionar se essas empresas também fazem o controle mínimo de cibersegurança, né? Então, será que o auditor ele entende das melhores práticas da cibersegurança, né? E ele cuida ele tem a preservação dos acessos, né? Ele sabe fazer uma gestão adequada. A pessoa que acessa, ele está seguro. A máquina tem ferramentas de proteção no ambiente, né? E eu estou falando aqui sem grandes fatores que complicam, né? Mas o consultório médico ele pode contratar um serviço na nuvem. Claro. Esse serviço na nuvem tem gestão de acesso adequado, faz gestão de identidade. É verdade. Né? Então, hoje em dia, todos usam sistemas em nuvem, né? Então, é muito complexo, né? Todo o ecossistema. Agora, um paciente recebeu uma ligação de golpe no WhatsApp. Olhando para esse ciclo de vida aqui de no mínimo 5 empresas, da onde a informação vazou? É uma boa pergunta. Da onde a informação vazou? Se a mesma informação ela esteve presente no mínimo em 5 instituições. E eu não estou nem falando aqui, vamos pensar no Covid. Sim. Temos que mandar os dados para o Ministério da Saúde, né? Todo mundo que teve Covid, as instituições enviaram para lá. Então, eles sabem. Será que também está protegido de forma adequada, né? Claro. Então, veja que a complexibilidade aqui é grande. Então, treinamento de fornecedores, avaliação de fornecedores para saber se eles fazem o mínimo de cibersegurança, identificação dos perfis, né? Quando acessou e por que acessou, ele teria direito, inventário. Será que todos os colaboradores que têm acesso ainda são realmente prestadores de serviços e ainda são funcionários, né? Então, veja que é grande o trabalho, né? Verdade. E você trouxe aqui o gancho para a próxima pergunta. Quando você descreveu o ecossistema, né, da saúde, a complexidade, a gente pode fazer aqui uma analogia com o ecossistema financeiro também, né? E tivemos, né, o recente ataque às contas reserva do Banco Central, né, através de uma empresa fornecedora também, né? Numa situação também de prestação de serviços. Na tua visão, Leandro, o quanto essa cadeia de fornecimento ela
traz riscos, né? Você falou em conformidade aqui como uma forma de controlar, mas na tua visão, essa experiência, esse ataque que teve as contas reserva, o que é que ele traz de aprendizado também para o setor da saúde, né? Que práticas você entende que precisam ser reforçadas, que áreas têm que aumentar a maturidade? Como é que você vê a contribuição da experiência desse ataque para o teu setor? Ótimo. Eu vou trazer um contexto aqui que ele pode ter duplo sentido, mas é o bom e velho chamado de Zero Trust. Uhum. Porque tem o Zero Trust que a gente trabalha lá na parte de camada de redes, mas tem aquilo que a gente precisa chamar de Zero Trust olhando para as empresas que prestam serviço para nós, né? Quem são as pessoas que estão lá do outro lado? Né? Será que a empresa que presta serviço, ela também está preocupada com cibersegurança? Também faz treinamento e conscientização? Também tem gestão de consequência, caso esteja utilizando de forma indevida? Controla os acessos, né? Mesmo por mais que seja uma VPN site to site, ele está olhando, monitorando, né, o que está acontecendo ali. Tem outra coisa que a gente precisa colocar na mesa e não tem como fugir disso, é que o crime cibernético hoje, ele é uma força muito maior do que as pessoas que estão trabalhando do lado da luz, digamos assim, né? A gente está falando de crimes cibernéticos que hoje faturam trilhões de dólares contra o Cyber Skill Gap que nós temos do lado de cá para fazer a proteção das instituições. Isso é muito importante. Né? Então, se você tem um colaborador que está insatisfeito, que trabalha com tecnologia, está insatisfeito, é muito fácil ele receber uma engenharia social e ser aliciado, né? E receber uma grana extra para cometer um crime cibernético. E para isso, acho que a gente precisa colocar as cartas na mesa, que elevar a maturidade de cibersegurança, trazendo visibilidade de tudo aquilo que está dentro do seu ambiente, e olhar para a gestão de risco é essencial para que possa elevar a maturidade de cibersegurança. Não adianta eu falar que eu tenho o EDR de última geração, mas eu não tenho um bom DLP com regras bem definidas, né? Ou quem tem acesso ao DLP não deveria e ele vai tirar a flag lá e não vou alertar, né? Ter uma monitoração 24/7, né? O que é que eu posso colocar da gestão de identidade, de comportamento de usuário também para monitorar, né? Sim. Olhar os comportamentos anômalos. Vamos falar do João de novo, né? O grande personagem do nosso podcast. O João trabalha das 8 às 18, né? Ou das 8 às 17. Por que raios ele está logando meia-noite em um outro servidor que ele nem deveria? Então, visibilidade, comportamento, né? Monitoração do que está acontecendo. É complexo, né? Eu lembro que durante a minha entrevista também comentei, fazer cibersegurança vai levar no mínimo 5 anos. Eu não consigo tampar todos os buraquinhos da cibersegurança em 1 ano. Eu preciso, nem que eu tivesse 40 pessoas trabalhando na minha operação, 24/7, trocando turno lá, daria 80 pessoas, né? Um turno de dois turnos verdade. De 12, nós não teríamos a cibersegurança elevada no maior patamar. Ela leva tempo. Eu preciso treinar e conscientizar o médico que está ligado à cibersegurança, mas não necessariamente trabalha com cibersegurança, né? O enfermeiro, que ele tem que entender papéis e responsabilidades. Então, olha, de novo trazendo a complexibilidade, né? Espero não estar assustando algumas pessoas, mas leva tempo. Quando você tem a responsabilidade de proteger vidas além de dados, né? Essa complexidade é muito grande mesmo. E você mencionou aqui diversas técnicas, né, e tecnologias, né? E acredito que tem a oportunidade da gente explorar um pouco mais aqui nesse último tema. Vocês seguramente aplicam, né? Mas como é que você vê ou recomenda a aplicação
de técnicas como o princípio de menor privilégio, né, segregação de funções, dupla custódia, já falamos aqui de múltiplo fator de autenticação, né? Como é que você, em que situações dentro desse contexto, você recomenda esse tipo de técnica para os nossos ouvintes? Bacana. Acho que o primeiro ponto é o profissional que vai trabalhar com gestão de identidades, ele precisa ter um bom relacionamento com as áreas usuárias. Ele precisa conhecer o que as áreas usuárias precisam acessar. Lembrando que a gestão de identidades é uma responsabilidade da cibersegurança, mas cibersegurança não é dona das aplicações. Então, quem é o... Importante ter isso em mente. Né? Exato. Quem é o dono da aplicação, ele tem o direito de dizer quem pode ou quem não pode acessar. Então, criar matrizes, né? A boa e velha matriz SOD, né? Que mostra o que o usuário pode acessar é essencial. E isso é trabalho de anos. Não estou falando que a gente vai sair fazendo, né? Agora, comecei um projeto de gestão de identidade. Agora, daqui 6 meses eu vou ter tudo isso? Não. Você precisa ir lá, vender o projeto para a área usuária, dizer para ela quais são os benefícios, o que você vai trazer de agilidade, né? Toda aquela questão de, eu preciso abrir um chamado, de repente a gente pode entregar um portal para ele provisionar automaticamente, né? Lembrando que ele também precisa entender que ele tem responsabilidade em atribuir um novo acesso ao colaborador do time dele, né? Ele coordenador ou ele gerente, ele tem responsabilidade em cima daquilo. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante e todo mundo que está olhando para fazer a implantação de um sistema precisa ter isso em mente, que ele vai ter que trabalhar com as áreas. Se esse trabalho ele não for bem feito ali com as áreas usuárias, é possível que o projeto ele seja atendido por uma parte só, né? E não como um todo. Ele vai conseguir fazer revisões, ele vai conseguir ter o inventário, ele vai conseguir ter provisionamentos, né, automáticos, ele vai conseguir ter uma série de coisas, mas a definição exata do que o colaborador de finanças da tesouraria pode acessar é o gestor da área que precisa definir. Exato. Né? E tem tantas outras coisas, né? Por exemplo, o João saiu de férias, a Maria vai cobrir o João. Precisa ter uma alçada de aprovação no sistema financeiro para aprovar um pagamento de uma nota. Preciso ter isso bem descrito, né? Alçadas de aprovações. Quem é que pode, se o gerente tiver de férias? Pode ser um coordenador ou precisa ser o diretor? Isso tem que estar bem descrito. Se o profissional não sair e for conversar com as áreas usuárias, ele nunca vai ter essa definição e uma parte do projeto não vai estar 100% adequada, né? Perfeito. O que você descreveu, a gente se refere muito como governança, né? A definição da governança de acessos, né? Que norteia a implantação depois do sistema de gestão de identidades, né? E olhando na jornada em que você está hoje, Leandro, você imagina, dentro da maturidade que você pretende atingir, né? Como você falou aqui, é um processo de anos de melhoria contínua de maturidade, né? Você está em quanto % dessa jornada? Ótima pergunta. Eu diria que hoje, para um determinado sistema, nós estamos em 80%. É legal. Né? E isso é uma grande vitória, né? Porque esse sistema, inclusive, é alvo de auditorias. Então, eu tenho já tomadas de decisões e relatórios mais rápidos, né? Mas foi necessário focar em um sistema. Eu não abracei todos ao mesmo tempo, né? Então eu diria que a gente está em 80%. Leandro, mas por que você ainda não está a 100%? Porque muitas vezes essa conversa com a área usuária, ela depende de maturidade, de tempo para poder fazer os ajustes finos, né? Então é algo que vai levar um pouquinho mais. Eu costumo dizer que
conversando com o Carlos muitas vezes, né, é um programa de gestão de identidades, né? E Penso da não, mesma forma. e não só um projeto, cheguei, instalei, está funcionando. Não, é um programa, né? Vai levar tempo, né, para poder colocar todo o processo em dia. Então, é mais ou menos isso. Isso me lembra uma palestra que eu vi de um advogado alemão falando sobre a introdução da GDPR na Europa, que deu origem à nossa LGPD aqui, né? No dia que entrou a GDPR em vigor, ele recebeu um e-mail do chefe dele. Agora que esse negócio da GDPR terminou, preciso que você faça isso, isso e isso. Né? E na visão dele, a GDPR estava começando naquele dia. Né? O programa que a gente precisa implantar, né? Ele começa com o projeto de implantação de um IAM, fazendo analogia nesse caso. Né? Eu concordo plenamente com você. Né? A gente tem um processo depois de melhoria contínua e que leva anos e que a gente precisa, então, tocar esse desenvolvimento. E nessa linha eu entendi, então, que você priorizou os sistemas mais críticos, né? Isso. E você tem... O que é que você imagina, assim, das próximas ações, né? Sem entrar em detalhes, né? E até com informações confidenciais, mas como é que você imagina que vai fazer essa evolução para chegar no ponto em que você quer chegar? Existem alguns sistemas satélites, né? Que são necessários para o dia a dia ali do atendimento do paciente, que nós vamos precisar atuar, mas alguns sistemas ainda não estão preparados para trabalhar com gestão de identidade. Claro. Então, vai começar a segunda parte da conversa, né? Vamos ter que ligar para alguns fabricantes e falar, olha só, aqui no Círio nós temos um sistema de gestão de identidades e nós queremos automatizar. Vou precisar que você desenvolva uma API aí para falar com uma API aqui, para que a gente possa fazer essa troca. Então, esses são os próximos passos. Existem alguns sistemas de mercado que ainda não estão preparados para isso, então a gente vai começar a discutir para acelerar essas questões, né? Perfeito. Então, é natural, né? Hoje, poxa, quando você entra num hospital, quantos sistemas não existem, né? É um sistema para glicosímetro, é um sistema da gestão da farmácia, né? Claro. São muitos detalhes, então a gente deve caminhar para esse próximo passo em breve. Perfeito. E o desafio, imagino, é sempre, né, balançar o risco com o investimento, né, com o retorno esperado. E dos benefícios que você atingiu hoje com a implantação do IAM, quais você destaca, assim, que foram os principais benefícios obtidos? E também saber se teve algum benefício que você não esperava e que você acabou recebendo junto e que surpreendeu você nesse processo. Bacana. Eu acho que tem alguns benefícios, assim, não esperados, porque é provável que nós tenhamos o foco no pensamento da cibersegurança em si, né? Mas, por exemplo, o tempo que um colaborador espera para receber um acesso é um ganho fantástico, né? Claro. Para o colaborador, né? Então, isso são ações que auxiliam no dia a dia. Olha que legal, cheguei aqui, já tinha meu acesso. Claro. Né? Estou com o meu acesso, já consigo trabalhar. Então, esse é um ganho fantástico. Falando do meu ponto de vista operacional, redução no número de tickets para provisionar o usuário. Sim. Né? Então, imagine, eu tenho troca pelo menos de 100 pessoas por mês, né? Pensando em médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, etc. Por mês a gente tem um volume muito grande de troca. São 100 tickets. Sim. Quantas pessoas eu preciso colocar? Mais de 3 por dia. Para poder, no dia 1º, todos estarem com os acessos provisionados. Então, ganhei com a operação nesse sentido. Bloqueio e reset de senha. Disponibilizei o portal. Ele não precisa ligar para o helpdesk. Desbloqueei o meu usuário. Tem o portal lá. Ele entra no portal, preenche as perguntinhas de segurança, desbloqueio automático. O colaborador fica feliz porque ele tem um portal que atende ele de forma rápida e eu baixo o número de atendimentos na fila do field, do service desk. Auditorias, né? Sim. Faz o provisionamento lá dos acessos, tem os controles.
consigo inventariar, sei quem tem acesso, quem não tem. O auditor chega, quer olhar, eu abro o portal, ele pode olhar direto do portal, né? A revisão de acesso. São N benefícios que no final do dia, falei de alguns aqui, mas com certeza tem outros, que no final do dia acaba consumindo recursos, né? Hoje a gente tem, por exemplo, 3 pessoas CLTs no Sírio que olham para melhoria, né? Tipo, para automação, né? Agilizam, e não mais 3 pessoas que só vão provisionar, que só vão fazer reset, né? Então a gente muda, né? Tira as pessoas do operacional para fazer um trabalho mais estratégico, né? Que legal. Uma grande satisfação ouvir quando a gente consegue atingir esse ponto, né? A gente, como gestor, fica orgulhoso, né? E a gente não poderia também deixar de falar sobre inteligência artificial. Inteligência artificial na saúde é um tema bastante importante, e eu quero aqui abrir, então, um bloco, né, para a gente conversar sobre como a IA está sendo utilizada, né, dentro do ambiente hospitalar ou dentro do ambiente da saúde em geral, e como é que você está vendo esses experimentos, contar talvez um pouco do que vocês fizeram, né, do ponto de vista da aplicação da IA aqui no ambiente de saúde em geral. Depois a gente entra mais na parte de gestão de acesso. Show. O setor da saúde, ele está bem avançado. Eu tive o prazer de participar da RIMS, que é um dos maiores eventos para o setor da saúde, não falando de tecnologias e no geral, não só para TI, mas tecnologia para atendimento ao paciente, desde uma máquina de ressonância magnética, né, até monitoração, enfim. E 2024 e 2025, rodando lá, o que mais tinha era inteligência artificial. Desde a leitura de resultados de exame até atendimento para o paciente, né? Então, imagina um paciente que, infelizmente, tem câncer e fez o tratamento, passou 10 anos, ele precisou voltar, né? E a inteligência artificial consegue voltar lá, fazer toda a leitura e, através dos sintomas que o paciente teve ali, falar assim, olha, no passado, há 10 anos atrás, ele teve os mesmos sintomas, nós usamos esses medicamentos, né? Trouxemos a evolução de X%, né? Então, recomendamos o tratamento dessa maneira. Então, tem muita coisa super interessante desse ponto de vista de inteligência artificial, né? Para o tratamento do paciente. Até máquinas, né? Máquinas de ressonância magnética que já estão com tecnologia de IA embarcada para trazer um resultado de um diagnóstico muito mais rápido para o paciente, né? O que me preocupa nisso tudo, e aí vindo, né, com a cibersegurança para cima disso, Claro. Que, querendo ou não, a inteligência artificial ela precisa ser muito bem treinada, né, para que ela não cometa erros. Ou, por exemplo, as pessoas deixaram de ir em consultórios médicos e passaram a fazer questionamentos para a inteligência artificial. Inteligência artificial, estou com gases, qual que é o melhor remédio? Sim, aí a inteligência fala lá, olha, tipo, tome medicamento X. E o paciente corre para lá. Então, isso pode ter efeitos colaterais, né? Consequências indesejadas. Né? Isso me preocupa muito. Tem uma pesquisa, inclusive, eu não vou lembrar o nome, nos Estados Unidos, de que me parece que o número de atendimentos com psicólogos e psiquiatras diminuíram, porque estão identificando que as pessoas estão conversando mais com a IA do que indo a consultórios, né? E não só isso, parece que a interação entre os humanos também está diminuindo, né? A pessoa fica conversando com a IA ao invés de ligar para um amigo
e perguntar se está tudo bem, né? Então, Sim. isso são coisas que preocupam. Teve o caso recente, né, da troca do modelo lá do ChatGPT, que as pessoas protestaram porque já entendiam o outro modelo como mais, como um amigo, às vezes Exato. até. Né? Você vê que é engraçado, né? Então, isso preocupa, mas, por outro lado, tivemos avanços fantásticos, né? Assim, tomadas de decisões mais rápidas, sempre guiado por um profissional. Todos esses produtos sempre guiado por profissionais do setor da saúde, ajudando, auxiliando a criar, né? Temos a figura do CMIO, né? Que é o Chief Medical Information Officer. É o médico que gosta de tecnologia e se aproxima mais da tecnologia e ajuda a guiar melhores práticas com inteligência artificial. Então, que legal, não conhecia esse posto. Legal, muito interessante. E você mencionou, né, de passagem alguns riscos, né? Mas você focou nas oportunidades. E que riscos você enxerga, né, como um profissional de segurança da informação no uso da inteligência artificial, né? Tanto riscos para a instituição mesmo, né, como riscos para as partes relacionadas, né, desde todas essas que a gente comentou aqui, de esse ecossistema tão complexo que tem no setor de saúde. Né? Legal. Eu vou voltar um pouquinho atrás no tempo, né, e trazer aquele caso do Imetro para as cadeirinhas de bebê nos carros. Né? Quando tornaram obrigatório o uso da cadeirinha de bebê no carro, várias empresas começaram a fazer e vender, só que acidentes começaram a acontecer e as cadeirinhas não protegiam. E aí o Imetro foi lá e falou, olha, só comprem cadeirinhas com esse selo do Imetro, garantindo que são cadeirinhas seguras. Então, olha que importante, né? Depois que começou a acontecer incidentes, alguém foi lá e criou uma regulação. Do ponto de vista de inteligência artificial, eu estou olhando para o mesmo lado. Né? O que nós temos de regulação que garantam que novas inteligências artificiais estão seguindo padrões de qualidade e vão evitar erros no diagnóstico para pessoas. Então, se a gente pensar que a IA pode alucinar, Sim. Né? Será que, de repente, durante um diagnóstico médico, não pode ter um erro? Então, isso são pautas assim que são discutidas uma atrás da outra. Eu vejo os Estados Unidos discutir muito isso. Já tem alguma coisa aqui no Brasil também já falando sobre isso, mas eu acredito que num futuro soluções que venham com inteligência artificial para o setor da saúde, ou até mesmo para dirigir um carro, alguma coisa do tipo, precisa ter um selo de qualidade dizendo é confiável, foi testado, né, foi feito testes de QA, digamos assim, Sim. de forma exaustiva e identificamos que não tem nenhum problema, porque caso alguém altere um parâmetro ali, ele pode dar um diagnóstico errado, né, e ter um diagnóstico errado pode custar uma vida, né. É verdade. E a analogia com a cadeirinha de bebê que você falou, acho que é muito procedente mesmo, né? E tivemos recentemente na União Europeia, né, uma primeira regulamentação, né, da inteligência artificial, e a área de saúde é uma área extremamente regulada, provavelmente terá uma regulação como essa que você está descrevendo aqui. Né? É isso. Precisamos. E olhando a gestão de identidades na área de saúde, a inteligência artificial está sendo colocada dentro da gestão de identidades em outras áreas, né? Mesmo no nosso produto, Horácios IAM, nós estamos colocando algumas funcionalidades, já colocamos algumas, e todas elas estão no sentido de aumentar a capacidade das pessoas ou diminuir a carga de trabalho. Né? Então, por exemplo, hoje já é possível que um determinado perfil de acesso tenha uma aprovação por IA, né? Ou que tenha uma aprovação por regras também, dizendo se esse perfil é de baixo risco e a pessoa tem tais características, eu posso fazer aquela aprovação sem tomar o tempo do gestor, que tipicamente é quem tem que aprovar o acesso do funcionário. Né? Olhando para o cenário daqui para frente, dentro da área hospitalar e da saúde em geral,
Você vê impactos e oportunidades aqui, riscos e oportunidades da IA na gestão de acessos e identidades? Eu acho que boa parte são oportunidades, né? Você vê esse exemplo que você trouxe do gestor não precisar aprovar, né? Porque ele tem ali todo um contexto por trás que ele entende que aquilo está seguro dentro das regras, vai facilitar muito, né? Hoje eu imagine 10 pessoas entrando num setor, o gestor tendo que ir lá aprovar um por um, quanto isso não toma de tempo, né? E se você tem todo esse contexto por trás, né? Ou por exemplo, Exato. que o gestor tenha um prompt dentro do portal de gestão de identidades. Quais pessoas eu preciso aprovar? Olha, esse. Olha só, mas o João tá pedindo um acesso a mais que ele não deveria. Recomendo negar, né? Exato. Nossa, isso vai ser fantástico, né? Vai trazer uma velocidade muito maior, porque no final do dia o gestor ali na correria também, pode ser que ele esqueça de alguma coisa, aprove algo, que ele sabe que é responsável, mas que passou em branco. E isso pode devido a uma acontecer. correria. E a inteligência artificial, nesse sentido, vai trazer um ganho fantástico, uma agilidade muito maior, né? Então, sem dúvida. E esse exemplo que você trouxe, ele é muito bom também, né? De que a inteligência artificial ela pode dar um resumo, né? Daquilo que precisa ser feito, já dizendo, ó, isso aqui pode aprovar, eu já analisei, o risco é baixo, mas esse outro aqui você tem que olhar e vai focar o tempo do gestor naquilo que realmente é risco, né? Nós temos em laboratório já um assistente de inteligência artificial, por exemplo, que facilita a vida da tua equipe, por exemplo, né? Então, em vez de tirar um relatório de quais são as pessoas com perfis de alto risco, você pode interagir, né, com o assistente e perguntar, me lista aqui quais são as 10 pessoas com mais risco no meu ambiente, e a inteligência artificial já consegue fazer esse cálculo hoje. Então, é uma funcionalidade que a gente está planejando para colocar para 2026. Que bacana, isso vai facilitar muito, né? Legal. Muito. E nos encaminhando aqui para o final, Leandro, eu gostaria que você deixasse aqui para a nossa audiência. Nós temos aqui pessoas que estão pensando em implantar um sistema de gestão de identidade, outras que estão talvez planejando ainda esse processo, e alguns que já estão implantando. Tem melhoria também. Que aprendizado você gostaria de deixar para a nossa audiência, tanto no sentido daquilo que deu certo ou daquilo que eventualmente faria diferente? Que dicas você tem para deixar aqui? Bacana. Eu acho que eu quero começar usando algo um pouco diferente, né? Claro. Não pensem, né, a todos os profissionais de cibersegurança, não pensem que gestão de acesso, gestão de identidade é o patinho feio da cibersegurança. Pelo contrário, tem um valor muito grande para a instituição. Tem uma máxima que as pessoas falam que o hacker, ele não rouba mais credencial, ele faz login, né? Porque muitas vezes a gestão de identidades ela não é feita de forma adequada. Então, encarem como a primeira linha de defesa na cibersegurança. Então, e aí voltando pro tema, né? Essas são as oportunidades, né? Se eu faço uma boa gestão de identidade, eu aumento o meu nível da proteção, porque é por aí que o atacante ele vai começar, por um usuário que eu não estou cuidando, né? Por um usuário administrador que eu não estou cuidando. Então esse é o ponto número 1. O segundo grande ponto é que não encare um programa de gestão de identidade como um projeto só de cibersegurança. Encare como um projeto para a empresa como um todo, para a instituição como um todo. Por quê? Porque vai beneficiar o RH, vai beneficiar a auditoria interna, vai beneficiar a compliance, vai beneficiar o time de finanças, vai beneficiar todo mundo. Então, leve, né, todas as suas dores ali do dia a dia, os seus riscos, olhando para a prevenção a fraudes, ataques cibernéticos, auditorias e assim vai, riscos financeiros,
como pontos importantes para alavancar o programa de gestão de identidades. Acho que compartilhe, diga, leve os benefícios, né, tudo aquilo que vai ajudar. Mostre para os executivos quanto custa X profissionais provisionando acessos na mão, né, e o quanto você pode ganhar automatizando, e os ganhos que isso vai trazer para um RH, olhando do ponto de vista de produtividade, né? E por fim, acho que a cereja do bolo, né, que a gente já comentou e acho que faz parte, usem a auditoria ao seu favor. Então, deixem auditar, vejam que tem riscos, vejam que não tem ou não conformidades e use essa oportunidade para fazer o programa de gestão de identidades ganhar tração ali e virar um programa que vai ajudar não só a cibersegurança, mas todos os outros times. Eu acho que é isso. Fantástico. Pontos muito importantes, muito relevantes mesmo, Leandro. E eu só tenho a te agradecer por vir aqui conversar com a gente, conversar com os nossos ouvintes e compartilhar essa experiência e a visão, né, de como implantar a gestão de identidades na área de saúde, protegendo vidas e protegendo dados. E você que nos acompanhou até aqui, continue ouvindo o eTrust Talks. Temos mais histórias de transformação em gestão de identidades, aumentando a segurança, aumentando a produtividade, trazendo conformidade. Até a próxima.